Borô Boeu, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo daqui do canal. Hoje acho que um vídeo bem breve, tá? Vou tentar ser bem breve nesse vídeo. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre Orixá Xangô, né? E porque esse mês é um orixá que será agradado, né? Nós vamos ofertar Adimu para Xangô, para que Xangô traga bênçãos para as pessoas aqui do Ebé. É um ritual coletivo onde todo mundo pode participar. Então, por isso eu decidi falar aqui um pouquinho sobre Xangô, porque as pessoas têm manias, talvez tenham mitos, né? Mitos até no sentido negativo mesmo da palavra, que se criou aqui e acabaram passando adiante. Bom, então vou trazer um pouquinho do conhecimento sobre o que é poder falar de Xangô. Primeiro que quando a gente fala de Xangô, a gente fala sobre um rei, uma majestade, como é reconhecido no Brasil também, né? Então, cabe esse Xangô, Lucosu, a gente está saudando um rei quando a gente fala sobre cabe esse. As pessoas no Brasil, elas entendem que cabe esse ile, né? É somente uma saudação para Xangô, mas eu posso falar para Obaloaiê, cabe esse, e para outros orixás também. Então, quando a gente sauda esse rei, a gente minimamente tem que entender que a gente está falando sobre uma majestade, sobre um orixá que ele não vai ser injusto, mas não só porque a Xangô é o patrono da justiça. Calma, as pessoas entenderam Xangô como patrono da justiça de uma maneira talvez um pouco equivocada, talvez um pouco diferente da que deveria ser, né? O que eu gosto de brincar é quando a gente falava, né, quando as pessoas falavam para mim no candomblé que não se pedia justiça a Xangô, eu compreendi que não se pedia justiça porque quem nunca errou na vida? Né? Quem aqui quer pagar pelos seus erros? Acho que a maioria das pessoas não quer, porque não sabem talvez a profundidade dos seus erros. Para mim pode ter sido um erro pequenininho, mas para Xangô pode ter sido um erro grave, né? E isso pode custar a vida. Então, não que Xangô vai sair matando todo mundo, não é por aí, tá? O orixá ele não precisa disso. Mas, inclusive em solo iorubá, acredita-se que Xangô fez e faz isso sim com determinada frequência. Ele não ameaça ninguém de morte, mas é sobre a justiça de Xangô. Então, por isso não se pede justiça a esse orixá, porque como as próprias pessoas interpretaram, e acredito que interpretaram bem, né, o Oxê, o machado duplo de Xangô, lâmina dos dois lados, ele traz essa justiça, porque ele vai cortar tanto quem está na sua direita quanto quem está na sua direita. Todos serão julgados, todos serão cortados de acordo com o que errou, né? Orixá Xangô é um orixá, então, que além de sua majestade, né, ele tem esse olhar, esse crivo sobre de que maneira serão julgadas essas pessoas. Quando falam da majestade, por exemplo, as pessoas pensam assim, então Orixá Xangô ele é mandão, porque um rei ele precisa dar ordens. Beleza, ele precisa dar ordens, mas ele é um rei respeitoso, né? Então, ele sabe o poder que ele tem, ele sabe o que o reinado, né, o que os súditos, digamos assim, precisam respeitar e não somente cumprir porque ele está mandando. E é assim, e é por isso, na verdade, que Xangô é aclamado até hoje, porque ele foi um rei muito justo e respeitoso. Né? Então é interessante a gente olhar esse rei não como mandão, e que inclusive, né, no Brasil criou-se dois estereótipos que eu acho terríveis, né? Primeiro de guloso, onde todo iniciado de Xangô tem que ser guloso, tem que ser esfomeado. Não é por aí que se pensa sobre Xangô. Na verdade, se a gente pensa sobre o equilíbrio, se a gente pensa sobre o senso de justiça, né? Não é justo comer demais e o outro comer de menos. Então, quando a gente fala de Xangô, a gente fala sobre o compartilhar. Né? Então, ele é um rei que compartilha com os seus súditos, compartilha com as pessoas que, inclusive, se você jogar no YouTube para assistir vídeos de Xangô em transe, né, no Elegum, na pessoa iniciada, incorporada de Xangô,
ele está no meio do povo, ele está compartilhando ali do axé dele, ele não está no alto e distante, né, das pessoas, ele está ali compartilhando, ele está ali vivenciando, ele está ali desafiando e sendo desafiado pelo poder a todo momento, né? Tanto que o Elegum, inclusive, para demonstrar o poder de Xangô, ele faz alguns atos que as pessoas talvez não tolerem tanto, né? Como, por exemplo, colocar uma lança dentro do olho, atravessar uma lança na língua, a manipulação do fogo a todo momento, né? Não só na panela com fogo, mas em outros atos simbólicos também. E isso tudo Xangô fazia para demonstrar o poder dele. Então o Xangô ele não é esse rei que tudo come, que come muito, come no excesso, não é. É sobre equilíbrio, é sobre o senso de justiça, né? E ele é um rei que compartilha. É um rei que não é mandão, né? Como eu disse. Então as pessoas têm uma tendência de falar assim, ah, mas filho de Xangô tem que ser mandão. Pessoa iniciada de Xangô tem que ser mandona. Não, não. Isso aí foi uma interpretação errada, é onde as pessoas querem colocar a personalidade da pessoa, do iniciado, em cima do orixá. Não é muito bem por aí. Tá? Então Xangô, na verdade, ele está ali compartilhando o axé dele com as pessoas, ele está ali convivendo, comungando com as pessoas. Xangô, no Elegum, em transe, ele vai até as pessoas, ele vai até a casa, ele anda pelas cidades. Então, assim, é muito diferente disso como as pessoas interpretam sua realeza, né? Ah, é distante, ah, é comilão, é mandão, tá sempre em cima do trono. Não. Interessante que o trono de Xangô, né, por ser muito forte, ele precisava de um trono especial. E por isso usava Odo, usava o pilão, né, para que suportasse o peso de Xangô. Então, essa é uma das explicações, inclusive, pelo qual o Ojubó, o assentamento de Xangô, na maior parte das vezes, se não sempre, eu acho que sempre, estará em cima do pilão, né, para que suporte o peso de Xangô, fazendo referência, inclusive, a esse rei ainda vivo, né? Xangô, inclusive, teve vida entre os manos, né? É um orixá que conviveu realmente, foi rei de fato, e por isso é aclamado até hoje. Virou orixá, se transformou em orixá. O rei não morreu. Né? Então, o mito sobre a morte de Xangô também pode ir por água abaixo, porque o rei não morre, o rei ele não morreu, ele continua vivo, ele se transformou em orixá. Assim como a maioria dos orixás, tá? Eles tiveram vida na terra e não morreram. Eles foram encantados. Ogum entrou para a terra, Xangô, enfim, se transformou em orixá. Existe inclusive cantiga, tá? Que fala sobre isso, sobre o rei não ter morrido, ter se transformado em orixá. A veste de Xangô, né? A vestimenta de Xangô sempre é vermelha. Em alguns lugares, inclusive, um tom mais arroxeado, né? Um tom mais próximo do roxo, porque isso demonstra poder, isso demonstra quentura, né? Xangô é orixá pupá, Xangô é orixá que gosta muito de dendê. Né? No Brasil, criou-se aí uma história sobre Airá, sobre Airá vestir branco, sobre Xangô vestindo branco, mas Xangô é orixá do vermelho, é orixá do fogo, é orixá das cores quentes, é orixá da comida quente, né? Então, Xangô vai estar sempre vestindo vermelho. Não vou entrar aqui sobre questões de qualidades, porque isso é coisa do Brasil. Inclusive, algumas qualidades nem é Xangô, né? Então, não entraria aqui em relação a isso. Cabe cada um estudar, né? Jogar lá, por exemplo, o reinado de Oió, você vai ver, né, que alguns são anteriores a Xangô, outros posteriores ou bilaterais, porque tem primo de Xangô, tem tio de Xangô, recebendo aqui no Brasil como se fosse qualidade de Xangô. Não é por aí e eu não vou entrar nesse assunto, como eu disse. Cabe cada um estudar, cada um entender e continuar seguindo aquilo que entende como certo. Eu não estou aqui para irritar a cabeça de ninguém, irritar a orelha de ninguém e nem trazendo uma verdade absoluta. Mas essa
é como é a verdade que os meus estudos me trazem. Então, enfim. Xangô veste vermelho. Na África, né, na Nigéria, não se ouve falar sobre dar quiabo e lá para Xangô. O amalá de Xangô ele é feito, como eu disse, acho que no vídeo anterior, né, não lembro, é feito com farinha de inhame, né, então é diferente. Então tudo sofreu uma transformação, né, quando veio para o Brasil. Então a gente precisa aprender a entender, aprender a estudar. Mas eu trouxe mais esse aspecto de Xangô porque eu vejo ainda as pessoas cometendo determinados erros. Xangô ele é muito cultuado para que a gente seja forte. Xangô gosta muito de magias, né? Então é um orixá que vivia indo atrás de sacerdotes que pudessem fazer magia, fazer coisas para proteger o corpo dele, para que ele fosse importante, para que ele fosse respeitado enquanto rei, enquanto pessoa importante. Então são questões que a gente precisa entender sobre o orixá Xangô. Xangô aprendeu a manipular o fogo, né, porque ele precisava demonstrar o poder dele. Isso enquanto humano, tá? Então é muito comum que você veja Xangô usando magia. Aliás, muitos orixás usam magia, né? Ou Ogum, muitos mesmo. Então Xangô está sempre usando ali alguma coisa também para que ele seja respeitado ainda hoje. Tá lá na roupa dele, tá na forma como Xangô é cultuado, enfim. Então pensar em Xangô é pensar no senso de justiça, mas na questão do equilíbrio, né? É pensar no quanto nós precisamos ser justos com a nossa vida, conforme como a gente leva a nossa vida. Xangô é o orixá que a gente pode pedir força, que a gente pode pedir vitórias, sabe? Sobre nossas dificuldades, sobre nossos inimigos. Entenda, pedir vitórias sobre nossas dificuldades, nossos inimigos, não significa que a gente está pedindo justiça, mas porque Xangô vai ajudar a gente a ser forte mesmo, né? Xangô vai ajudar com que a gente transforme nossas dificuldades em um degrauzinho ali para a gente subir, né? Então é muito importante para a pessoa, quando ela cultua Xangô, que ela tenha esse entendimento. As possessões de Xangô, né, o Elegum, quando ele entra em transe, demanda muito do corpo dele. Então é interessante a gente observar, né, o poder de Xangô, a força de Xangô. No Brasil, as pessoas cultuam Xangô na pedra de cachoeira. Como eu disse, eu não vou dizer se está certo ou se está errado. Mas se é um orixá do fogo, se é um orixá pupá, se é um orixá quente, fica meio distante, né? Cultuar Xangô na pedra de cachoeira. Alguns candomblés, inclusive, já usam Edum-Ará, a pedra do raio, que é o axé de Xangô, né? Então, o Edum-Ará, ele traz o axé do raio, ele traz o axé do fogo, ele traz o axé de Xangô. Não só de Xangô, mas outras divindades também dá para cultuar no Edum-Ará. Então é interessante a gente observar essas diferenças, respeitar as diferenças, mas de cada um começar a raciocinar. Xangô vinculado ao raio, Xangô vinculado ao trovão, Xangô vinculado ao fogo, Xangô vinculado à cor vermelha, aquilo que é quente, aquilo que é pupá, né? Então não só ao dendê, não só ao vermelho, mas com esses símbolos de força, de poder, né? Então quando você que é devoto de orixá quiser cultuar Xangô, entenda que Xangô ele não está somente vinculado à justiça, né? Não fique com medo da justiça, mas entenda que é preciso ser justo, é preciso ser honesto, é preciso fazer as coisas direitinho para que Xangô nos atenda. Xangô e a Gamela é um outro mito, digamos assim. Existem famílias que inclusive colocam Xangô no barro, né, na panela. Panela é um prato, na verdade, de barro, porque Xangô não tem problema com isso. Então Xangô com a Gamela é legal, é bonitinho, mas talvez não seja uma necessidade, já que famílias tradicionais de Xangô o cultuam em prato de barro.
Então, talvez não seja... Talvez não, não é errado, né? Não é errado. Aqui no Brasil, se tende a acreditar que seja errado, e aí acredito eu, né, opinião pessoal, porque nunca ouvi falarem sobre isso, mas estudando eu entendi que era assim, pelo vínculo com o Obaloaí. E aí precisamos quebrar outro mito, porque Obaloaí nunca foi contra Xangô e Xangô nunca foi contra Obaloaí. Né? O mito em que Xangô deu uma festa, Obaloaí estava doente, Xangô não tolera doença, mito Brasil. Né? Então não dá para a gente ficar debatendo isso aqui nesse momento, mas não faz sentido algum. Um não é contra o outro. Orixá nenhum é contra o outro. Orixá nenhum é inimigo do outro. Tá? Então a gente precisa entender que não tem problema nenhum cultuar Xangô num prato de barro, num alguidar, em qualquer coisa de barro, porque Xangô não tem problema nenhum com isso. Xere de Xangô, né? No Brasil, xere geralmente é de latão, né? Imitando cobre, é de metal prateado. Xere de Xangô, em solo iorubá, é de cabaça. Né? Como eu acho que eu já falei daqui de um Essaifá que conta a história de Xere, né? Xere, esposa de Xangô. Porque Xere é o que chama Xangô, Xere é o que traz Xangô. É como Xangô é chamado para o Aie, é como a gente traz o axé de Xangô. Então Xere vai estar sempre ali no Ojubó de Xangô. O Oxê de Xangô, né, como eu disse, machado duplo, bilateral, ele também fica no Ojubó de Xangô. No Brasil, a gente vê Xangô às vezes carregando um machado de um lado só. Né? Aí eu não sei em relação à qualidade, mas enfim, não é comum em solo iorubá. Solo iorubá é comum o bilateral, um só. Né? Então também isso fica diferente de acordo com o que a gente vê no Brasil, que às vezes você vê Xangô incorporado no Brasil em um Iaorixá com um Oxê em cada mão. Então não é bem por aí. Xangô em solo iorubá ele carrega um xere só e que um só já basta. Tá? Um numa mão, às vezes outra ferramenta, outra coisa em outra mão. Às vezes mais de uma ferramenta na mão. Um xere e Oxê em uma mão só, por exemplo, né? Então, é como a gente vê questões sendo quebradas em solo iorubá sobre mitos criados no Brasil. Xangô e ancestral, Xangô e a morte, Xangô e Egungun. Bom, Xangô é tido como patrono do culto de Egungun. Se assim Xangô não teme a morte. Lembre-se, o rei não morreu. Então Xangô não teme a morte. Xangô foi um rei extremamente destemido. Aliás, Xangô muito guerreiro, tá? Muito, muito, muito guerreiro. Xangô ia pra guerra. Xangô era o rei que não ficava esperando. Então, ele não tinha medo da morte, ele não tinha medo de nada, ele enfrentava seus medos. Inclusive, existe magia que se faz e que a pessoa usa algumas coisas de Xangô para poder quebrar o medo, para romper o medo. Então, já mostra o quanto Xangô não tem medo e que, inclusive, enfrenta aí inúmeros desafios. Então, o Xangô não tem medo de Egungun, o Xangô não tem medo da morte. Inclusive, no Brasil, no culto de Egungun afro-brasileiro, existem muitos Egungun de Xangô, tá? Então, fica aí como uma observação. Se existe Egungun de Xangô, Xangô não teme a morte, Egungun não teme Xangô. São cultos que se respeitam. Na Nigéria, existem famílias que, inclusive, Egungun aparece no culto de Xangô. Então, olha como o respeito acontece. No Brasil já não é tão comum. No culto afro-brasileiro, se um orixá chega em uma cerimônia de Egungun, Egungun se recolhe para que o orixá fique, o orixá vai embora e Egungun volta. Mas na Nigéria é muito comum que esse encontro aconteça. Então a gente vê como os mitos eles transformam aqui no Brasil as informações, eles transformam a forma como as pessoas entendem o orixá. Isso quebra, sabe, com
com o culto, isso quebra com a interpretação que se faz de determinados orixás. Xangô vestido branco, para mim, é uma dessas percepções, né? É um rei que veste vermelho, é um orixá que veste vermelho, então não faz muito sentido ele ser fum-fum, como as pessoas pensam. Não, não. Xangô vai continuar vestindo vermelho. Xangô vai continuar manipulando fogo. Xangô vai continuar tendo o poder do raio, do trovão. Xangô é Pupá, né? Xangô gosta de Dendê, como a maioria dos orixás, tá? Enfim, fiz esse vídeo, era para ser breve, ficou um pouquinho longo, mas por isso, porque são muitos mitos, né, que precisam ser quebrados de maneira respeitosa. Né? No Candomblé vai continuar tendo lá a Irá vestido de branco. Né? Inclusive, outra discussão, né? A Irá é Xangô, Xangô é Irá. Isso vai depender da interpretação de cada um. Tem pessoas que falam que a Irá é uma divindade de Savé. Tem pessoas que falam, e por isso não um orixá, né? Tem pessoas que falam que a Irá é um apelido de Xangô, Arirá, aquele que tem a força do raio, enfim, alguma coisa desse gênero. Então não cabe a gente também a tentar desvendar, né, dessa maneira e somente separando os cultos. Eu acho que quando a gente pensa no Ojubó, no assentamento de Airá no Brasil, é fácil reconhecer Xangô ali. Tá? Então, é algo que cada um também deve pensar e interpretar. Uma coisa que eu mudei para a minha vida, e não estou aqui dizendo que vocês devam mudar não, mas para a gente começar a pensar o meu Ojubó, ele era de Airá. Mas, como eu reconheço Xangô ali, então ali eu cultuo Xangô. Tanto que hoje está lá vestido com a roupinha vermelha que eu coloquei nele, come dendê, aliás, já comia dendê antes, né? Então continua comendo dendê, agora muito mais dendê, e mesmo Adimu e animais que Xangô. Então, ali eu cultuo Xangô. Então, é só uma observação que cada um deve fazer sobre a forma como interpreta, como lida com as informações e como faz o seu culto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha entendido e que você possa comentar aí o que você achou desse vídeo. Mas se você deixar só escrito axé, eu já vou ficar muito feliz, porque aí você ajuda o canal a crescer, ajuda esse vídeo a chegar em outras pessoas e ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo ele é importante. O número de visualizações tem diminuído muito. Eu não sei o que está acontecendo aí com a ferramenta do YouTube, mas ele vem diminuindo muito. Então, qualquer comentário, curtida, compartilhamento que você fizer já me ajuda pra caramba. Eu desejo que Xangô possa abençoar a sua casa, que Xangô possa abençoar a sua vida e que ele possa nos dar força e coragem para continuar vivendo no mundo como está hoje. Que Xangô seja benevolente, que ele traga bênçãos para a nossa vida. Aboru, Aboí, Aboxixé, Odabó.